Um outro ponto que é fundamental é que esses centros ou essas atividades conjuntas das unidades ajudariam muito nos próximos anos, seria fazer ações coordenadas para explicar realmente o que é cada curso, o que faz cada curso. Veja, para um aluno, os alunos que ingressam nessa universidade têm a média são 17 anos. Para um aluno de 17 anos, muito entra com 16 anos, ele decidir por um dos nossos mais de 250 cursos, muitos dos alunos não conseguem entender realmente o que são, onde que ele vai trabalhar, o que vai fazer. Nós temos um curso lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, chamado Matemática Aplicada aos Negócios. Bom, para uma pessoa que vocês imaginam assim, matemática aplicada ao negócio, né? Então, imaginam vocês, né, aqui como seria esse curso. Quando você vê a apresentação do curso, o curso ele é composto 51% da estrutura curricular com disciplinas de matemática, 49% relacionado à economia e administração. O perfil, quer dizer, o projeto pedagógico desse curso, ele é assim, um projeto extremamente inovador, extremamente interessante. Qual é o problema? Né? O problema é que desse curso, quer dizer assim, está tudo muito bom, só esqueceram de combinar com os meninos, né? Tá certo? Combinar com os meninos e dizer o seguinte, o que significa matemática aplicada aos negócios. Então, é esse tipo de coisa que eu estou dizendo, porque a hora que você chega no ensino médio e diz o que é que ele vai fazer, ou quando o menino decide, por que ele decide matricular isso? Porque alguém foi lá e contou. Alguém vai lá e diz assim para ele, assim, ó, esse curso ele forma pessoas que você tem aptidão em matemática e quer trabalhar no setor financeiro, você tem esse curso aqui, ele pode servir, ele é muito bom para isso. Então, nós temos inúmeros cursos desse tipo. E esses cursos todos precisam e necessitam da tradução numa linguagem simples, que é para que os 460 mil, que o reitor sempre tem dito, que formam nesse Estado, saibam exatamente o que tem. Eu tenho certeza absoluta que nós temos muito que caminhar sobre isso, e eu colocaria esse como o nosso principal desafio para os próximos anos, uma vez que essa é uma das, do ponto de vista de difusão, é o que mais acarreta problema, inclusive, na própria decisão da própria família. Veja, a minha preocupação não é com o vestibular. Quer dizer, outra vez que eu falei sobre isso, me perguntaram se eu estava preocupado com a relação candidato-vaga. Eu não estou preocupado com a relação candidato-vaga. O que eu estou preocupado é que nós, enquanto universidade, você dá as informações corretas para que os nossos estudantes de ensino médio realmente tenham clareza na hora da definição de qual curso ele vai ingressar nessa universidade. O que eu estou preocupado é que eu gostaria que os melhores alunos desse país viessem para essa universidade. Isso realmente eu estou muito preocupado. Com esse mecanismo de ingresso único que nós temos, é muito difícil isso acontecer. Nós já vimos nesse processo, que é nesse processo de 80 anos. Então, eu espero que dentro desse processo todo, de todas essas oportunidades que nós temos, e que nós possamos avançar de maneira bastante clara. E não precisamos esperar mais 80 anos. A expectativa é que a gente faça isso nos próximos 2 anos. E a ideia aqui, já que é um debate, eu prefiro parar por aqui e deixar para que os demais colegas possam falar também. Muito obrigado. Bom, agora nós convidamos a professora Bernadette de Melo Franco, pró-reitora de pós-graduação. Enquanto a professora se instala, eu só quero mencionar, em primeiro lugar, para agradecer, mas também para salientar a importância dos debates, que em cada sessão desse ciclo nós teremos 2 relatores. Hoje serão os professores Fábio Dias de Andrade, do Instituto de Geociências, e o professor Walter Líbero, do Instituto de Física de São Carlos, que farão um relato para que depois, com os debates e as sugestões que surgirem, nós possamos oferecer, ao final do ciclo, um documento para que a USP possa pensar justamente políticas de futuro. Professor. Bom dia a todos. Nós entendemos que a pós-graduação tem como atividade fim, claro, a formação de recursos humanos de elevada qualificação. Os nossos mestres e os nossos doutores formados nos nossos programas de pós-graduação. Mas nós entendemos também que a pós-graduação é o local, é o ambiente no qual se gera o conhecimento científico, não só na USP, mas como na maioria das universidades desse país. A USP tem um papel fundamental nesse cenário nacional.
Desde a criação da pós-graduação na Universidade de São Paulo, e que coincidiu com o início da pós-graduação no país como uma atividade organizada, que foi em 1969, a USP já contribuiu com quase 120 mil mestres e doutores formados aqui. Esse número representa uma parcela considerável, considerando as estimativas da CAPES de que nós temos no país aproximadamente entre 700 e 750 mil mestres e doutores. No Brasil todo, existem 5 mil e mais alguns programas de cursos de pós-graduação. Aqui na USP nós temos 260, ou seja, 5% dos programas do país estão aqui dentro da Universidade de São Paulo. Nós formamos aproximadamente 10% dos mestres que são formados no país e aproximadamente 20% dos doutores que são formados no país. E aqui na Universidade de São Paulo estão 10% dos docentes que são os orientadores nos diferentes programas de pós-graduação. Esse cenário, agora, tem esses números, mas, no passado, eles foram bastante diferentes. Houve época em que a Universidade de São Paulo era responsável por 50% dos pós-graduandos formandos. Então, com a expansão incrível que a pós-graduação teve no país, o papel da USP, em números, ficou mais diluído. Então, a pós-graduação na USP é uma pós-graduação consolidada, madura, e ela tem uma característica interessante. Ela tem uma expansão muito pequena, atualmente. E essa expansão ela vai sendo mais tendenciosa para o lado do mestrado profissional, o que é muito bom, é uma das nossas metas na pós-graduação, porque nós acreditamos que o mestrado e o doutorado acadêmico já está suficientemente bem assistido, nós precisamos derivar um pouco mais para o lado do mestrado profissional. E os títulos outorgados, eles também não mudam muito, eles continuam mais ou menos no mesmo patamar. Eu coloquei ali no quadrinho do canto as teses que nós temos e as dissertações defendidas até ontem, e pela estimativa nós vamos ter mais ou menos os mesmos números de 2013, mostrando que a nossa pós-graduação ela não está crescendo em números, mas ela está crescendo em qualidade. Por falar em qualidade, eu preparei 2 gráficos para mostrar. O primeiro mostra o cenário da pós-graduação no país. Então, a distribuição dos conceitos CAPES, para quem não está muito familiarizado com isso, a CAPES avalia os programas e dá notas de 1 a 7. Obviamente, o 7 é a melhor nota que se pode conseguir num programa de pós-graduação. Então, esse primeiro gráfico, azul, mostra a distribuição dos programas de pós-graduação no país. Então, é uma curva de distribuição razoável, com a predominância dos programas notas 4 e 5. Na Universidade de São Paulo, o nosso gráfico é bastante diferente. Nós temos uma maior quantidade de programas com notas máximas, notas 6, nota 7. E, na relação dos programas de pós-graduação do Brasil, a USP tem 1/4, 25% dos programas de pós-graduação de excelência desse país. A pós-graduação ela tem uma série de instrumentos importantes para a difusão desse conhecimento que é gerado nos programas de pós-graduação. Então, um elemento importantíssimo é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que é uma biblioteca incrível, onde pode-se ter acesso às teses que são defendidas nos programas de pós-graduação. E o mais interessante, ele tem um arquivo do trabalho completo. Não existe nenhum local onde isso pode ser encontrado, onde a tese completa pode ser consultada. Na Biblioteca Digital de Teses, nós temos, no último levantamento que eu consegui fazer, 26 mil dissertações cadastradas e 17 mil teses cadastradas. E aqui um resultado absolutamente fantástico. É o número de downloads que essas teses têm, incrivelmente grande. Então, nós temos 13 milhões de downloads das teses que são feitas nesse banco de teses que está aí. Agora, para as publicações científicas, são essas realmente as que importam para a difusão do conhecimento gerado aqui dentro. Então, eu coloquei alguns números aqui que eu levantei no CIR, que é baseado
número de publicações existentes nessa base Scopus, que é a que tem o maior número de periódicos cadastrados, onde se faz o levantamento, então, dessas produções científicas. E a USP ocupa um lugar que não é desprezível, um importante lugar. Então, nós estamos em número de publicações no 5º lugar. Vejam vocês aonde está a nossa outra universidade estadual aqui, né? Então, a Unicamp está nas, como é que fala? 135ª posição, 135ª posição, e logo em seguida a Unesp. Então, a USP se destaca bem em quantidade de publicações. Eu vou voltar a esse número daqui a pouco outra vez. Próximo, por favor. E aí temos na pós-graduação uma ferramenta extremamente importante, que é o Data USP Pós-Grade, que tem também disponível online. Entramos com o nosso login, então esse é um acesso mais limitado, ele é permitido somente ao pessoal da universidade, que tem essa senha para acesso a um dos sistemas USP, onde a gente tem, então, pode ter acesso a uma quantidade enorme de informações também. Então, todos esses dados que eu coloquei aqui resumidamente são informações que podem ser obtidas por uma entrada nesse Data USP Pós-Grade. Então, no Data USP Pós-Grade, nós podemos gerar uma série de informações. Eu coloquei aqui uma que eu achei a mais interessante. Esse aqui é um programa, a gente entra lá, coloca qual é o índice de citações dos docentes de um programa de pós-graduação. Então, esse aqui eu peguei um programa X qualquer lá, que eu não me lembro agora qual foi, e tem aqui, esses gráficos são as citações dos professores desse programa. Esses números embaixo é o número USP dos professores. Então, a gente consegue visualizar, fazer um retrato de um programa, verificando que tem um professor que tem um índice de citação muito alto, se comparado aos outros professores daquele programa. Então, nós podemos passar horas analisando esses resultados para todos os 260 programas de pós-graduação do país. Isso, como um instrumento de gestão dos programas de pós-graduação, é fundamental. O outro ponto importante é, lógico, como está sendo também filmado aqui hoje, o IPTV USP, onde é possível verificar a existência de diversas gravações relacionadas a seminários que foram feitos, às oficinas que foram feitas, eventos que são da área de pós-graduação, que estão online, muito fácil para todos os interessados acessarem. Próximo, por favor. Outra ferramenta de difusão importante é essa TV Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma parceria com a TV Cultura, onde também é possível ver vários vídeos de vários professores nossos falando sobre a pesquisa que realizam e os seus trabalhos na pós-graduação. Próximo, por favor. E, parafraseando o professor Zago, nós estamos bem, mas nós precisamos fazer mais e precisamos fazer melhor. Então, nós temos alguns desafios importantes aí. O primeiro desafio, por favor, é aumentar o impacto dos resultados. Nós vimos que nós estamos muito bem em números de quantidades de publicações, mas o impacto da produção científica gerada na USP, que é o gráfico de baixo, ele não se modifica ao longo do tempo. Então, nós temos que realmente fazer essa curva subir um pouquinho mais, né? Melhorar o impacto da produção científica gerada na nossa pós-graduação. Nosso segundo desafio é aumentar a internacionalização. Aqui também tem um gráfico mostrando as parcerias internacionais, como elas estão diminuindo, comparando-se com outros países do mundo todo aí. Então, apesar de investirmos enormemente na internacionalização, ela ainda é menor do que a existente nos países do primeiro mundo. O outro nosso grande desafio é verificar como nós estamos, na pós-graduação, inserindo os nossos egressos no mundo considerado não acadêmico, que estão realmente envolvidos e promovendo o desenvolvimento tecnológico desse país. Então, nós temos esse desafio pela frente e esse nós vamos conseguir, esperamos poder conseguir, na avaliação institucional que nós estamos iniciando na pós-graduação. E o nosso último desafio é fazer esta avaliação institucional
utilizando padrões internacionais, referências internacionais. Então, não comparar os programas entre si no país, mas sim comparar com programas que são de nível internacional.